Bom, gente, boa noite. Meu nome é Gerson, então sou professor de língua portuguesa. Espero que cada um tenha ciência de que no momento que a gente entra nessa vida de concurseiro, não adianta entrar mais ou menos. Primeiro dia, se acha que não vai encarar, se acha que não vai dar, que vai ser difícil, que vai ser complicado, que tempo apertado, sair do serviço correndo, estou aqui, vou para casa tarde, mas de manhã estou de novo no serviço, de tarde de novo, de noite correndo para cá. Sempre isso aí, todos os dias. Manhã e tarde, desespero no serviço, vou correndo para o curso, vou, durmo, volto, curso, serviço. Uma loucura. Se acha que não dá para aguentar, já desiste. Ou encara mesmo, ou nem começa, gente. Senão, vai perder dinheiro, vai perder tempo, quando podia estar fazendo outra coisa. Então tem que se dedicar. Não interessa se já tem edital, se não tem. Tem que começar a estudar antes, isso aí é uma coisa meio óbvia até. O nosso edital deve estar estourando, né? Máximo setembro, outubro, aí deve ter prova já, né? Nem o edital, prova. Sai o edital, são 45 dias o mínimo. Então, se sair o edital em agosto, início de agosto, metade de setembro pode estar sendo realizada a prova já. Sai início de setembro, pode ser na metade de outubro, então não está muito longe. E o que faz quem trabalha para tentar emparelhar com o pessoal que fica só estudando? Tem que arrumar um jeito onde não existe. Arrumar maneiras que não existem. Primeiro é dormir menos. Ah, quer passar? Dorme menos. Ah, mas eu já durmo 4 horas, então passa a dormir 3. Mas eu já durmo 3, então dorme 2 ou não dorme. Senão não vai passar. Não adianta. Prova de prefeitura, o normal, quase 100%, é ter um nível de dificuldade um pouco menor, né? Provas estaduais, federais, pela mesma banca, pode ser a mesma banca, mas a dificuldade para estadual, federal é bem maior, né, gente? Então, essa facilidade que existe na prova não quer dizer que vai ser também facilidade para garantir uma vaga, né? Porque são muitos candidatos nas provas de prefeitura, vai toda a cidade que está precisando de um emprego, quer melhorar um pouco, vai fazer a prova. Então, são muitos candidatos por vaga. Aí a nota tem que ser muito alta. Então, vocês já têm que estar cientes que vocês vão ter que acertar praticamente toda a prova para garantir uma vaga. Não importa o cargo que vocês vão tentar. Exercícios. Façam muitos. Isso é o mais importante na preparação de vocês. Nada é mais importante do que fazer muitas questões. Chega em casa hoje, já baixa provas da Fundatec ou faz online mesmo. Baixa provas da Fundatec e resolve as questões das provas anteriores. Isso aí é o principal na preparação. Conteúdo deixa aqui para o cursinho. Em casa, questões. Então as formas aquelas, gente, as formas impossíveis, as maneiras impossíveis de encontrar tempo para emparelhar com o pessoal que não trabalha. Então, primeiro que eu estava falando do sono. Dorme meia hora mais tarde, acorda meia hora mais cedo. Ah, é um sacrifício? Já dorme pouco, está sempre com sono, dormir 1 hora a menos é sacrifício. Mas é um sacrifício que depois vai valer a pena, né? Segundo, sempre tenham algum material relativo ao curso consigo, com vocês. Sempre tem uma apostila, uma folha, alguma coisa, algum lembrete em qualquer coisa, no papel de pão, uma regra ali, o artigo de uma lei, no bolso, aquela folha toda amassada, mas cheia de regras, cheia de artigos de lei, cheia de fórmulas de matemática, regras de concordância da crase. Essa folhinha vai ter muitas questões, terá muitas questões da prova. Então, concurseiro nunca pode estar sem nada. Sempre tem que ter algum material sobre alguma disciplina. No bolso, uma folha, leva para o serviço, tem 10 minutos de intervalo. 10 minutinhos ali eu estou ganhando questão da prova. Pego o ônibus, estou esperando o ônibus, 3 minutos eu ganho questão de prova. 10, 15 minutos, 20 minutos dentro do ônibus, estou ganhando questão de prova.
Isso aí faz uma diferença enorme. Então, sempre carreguem ao menos uma folha no bolso, em qualquer lugar que seja. Na cintura, presa no cinto, sei lá, em qualquer lugar. Na meia. Desde que tenha, que esteja ali com o material, está valendo. Em casa, o que vocês podem fazer? Aí cada um monta o seu método, né? Cada um tem mais facilidade da sua maneira. Tem coisas que para um serve, para outro não. Em casa tem gente que espalha cartazes, enche de cartaz, nas portas do roupeiro, na geladeira, no banheiro. Vou lá, sentei no banheiro, está na frente, na parede ali um cartazinho, analisando as leis. Beleza, artigo tal, artigo tal, artigo tal. Acordei, olhei para o lado no roupeiro, tá um cartaz. Vou almoçar, tá na mesa da cozinha ali. Cartazinho. Tem gente que dá certo. Para alguns dá certo os cartazes, para outros não. Tirinhas. Peguem uma lei mesmo. Peguem o estatuto do servidor aqui público municipal. Peguem a lei orgânica. Separem em tirinhas os artigos que tem, os parágrafos. Deixem dobradinhas as tirinhas todas dentro de um potinho. Acordou, lê umas 3, 4 tirinhas. Lei tem que decorar, né? Lei tem que lembrar. Então, lê 3, 4 tirinhas ali, lê, guardou, dobra, bota no outro potinho, até terminar e depois vai de novo e assim vai indo. Cada um monta o seu método, mas vocês têm que achar um meio de, a todo momento, estarem estudando alguma coisa para o concurso, a não ser aqueles períodos que estão realmente no trabalho e não tem como. Mas todos os outros momentos tem que dar um jeito. Até no banho. 5 minutos de banho, 10 minutos de banho, tem que ser longo, né? 15 minutos de banho. Sei lá, dá um jeito de ter alguma coisa durante o banho para poder acessar. Cartaz, uma gravação, bota um vídeo falando, tapa ali o celular para não pegar a umidade e não estragar, né? Também não adianta estragar os aparelhos em casa, vai tomar banho e estraga o celular porque estava ouvindo a aula. Então, dá um jeito ali, escuta uma aula durante o banho, durante o almoço, durante os períodos que está em casa, o tempinho ali que está fazendo alguma coisa, deixa um áudio tocando, se não dá tempo de ler, se não dá tempo de estar com um livro, com uma apostila. E assim vocês vão ganhando tempo. Assim vocês vão emparelhando com o pessoal que vai ficar o dia inteiro estudando. A gente faz muita diferença. Cada detalhezinho desse, vocês é que vão montar um método, não existe um método perfeito, né? Cada um tem facilidade de uma maneira diferente, aí vocês é que vão montar. Então, o nosso objetivo nas aulas de português não é aprender português. Sempre digo para as turmas que eu não estou nem aí se vocês não aprenderem nada de língua portuguesa durante o curso. Se sair daqui sabendo menos do que quando entraram, azar o de vocês, não estou nem aí. Porque o objetivo de vocês não é aprender português. O que vocês querem é acertar a questão de português na prova, e é totalmente diferente. É diferente aprender o português e aprender a fazer a questão de português na prova. Muitas vezes eu acerto a questão sem saber. Por quê? Mas acertei consciente. Eu fiz a questão consciente, me explica, não sei explicar, mas eu fiz consciente. Então faz essa, acerto de novo, me explica, não sei explicar, mas eu sei fazer, sei a resposta. Né, gente? Então isso aí é o que importa para nós, é acertar a questão na prova. Às vezes a gente não sabe o conteúdo, não tem domínio do conteúdo, mas sabe fazer a questão sobre aquele conteúdo. É isso que interessa para a gente no concurso, né? Vamos para a nossa língua portuguesa. Então, uma introdução que nós temos aí são as divisões da gramática, que é muito importante nós sabermos diferenciar. Nós temos a fonologia, então vamos colocar aqui. Vamos colocar direitinho, né? Língua portuguesa. Divisões da gramática. A gramática é onde estão as regras todas da língua portuguesa, né? Então a gramática é onde estão as normas da língua culta, da língua formal. Né? Então antes de vermos as divisões, gente, só lembrem do seguinte, desde agora. Não vamos misturar a linguagem falada, a língua falada com a língua formal. Com a língua formal. Não digo escrita, como alguém disse aí, porque a escrita pode ter a linguagem falada dentro da escrita. Eu posso representar a oralidade escrevendo. Então, dois tipos de linguagem. Coloquial e formal. Coloquial é mais do dia a dia, que não segue as regras, e a formal, que está dentro das regras. Então,
temos que saber diferenciar. Coloquial é erro? Não, não é erro. Mas é uma forma que simplifica, torna a linguagem dinâmica, faz a comunicação se tornar mais fácil. Já a linguagem formal é aquela presa a todas as regras. Um exemplo, se eu disser assim, eu cheguei no curso às 7, já estou fora das regras. Porque quem chega, chega a algum lugar, né? Se eu disser cheguei no, eu já estou dentro das regras cometendo um equívoco. Claro que na linguagem coloquial não tem problema nenhum, na linguagem do dia a dia. Se aparece numa prova a frase cheguei no curso às 7, às 19 horas, já está errado. Então, só que, claro, pode aparecer alguma questão falando em linguagem coloquial. Se falar em linguagem coloquial, em qual das alternativas foi empregada em linguagem coloquial? Nós vamos procurar aquela alternativa em que a frase foi escrita sem respeitar as regras. Então, a linguagem coloquial não está presa às regras. Isso aí é importante nós lembrarmos, então. 2 tipos de linguagem em geral, assim. Língua formal, língua coloquial. A língua coloquial não segue as regras, a língua formal segue exatamente as regras. E aí, dentro dessas regras, então, como é que se divide, dentro da gramática, essas normas da língua portuguesa? Aí nós temos a fonologia, a morfologia e a sintaxe. Sintaxe, não é sintaxe. Sintaxe, mesmo com esse X aí. Fono vem de som, né? Então, fonologia trata da pronúncia e da escrita das palavras. Então, a fonologia, escrita e pronúncia. Aí entra a ortografia, acentuação, uso do hífen. A morfologia estuda a estrutura e formação das palavras. Aí nós vamos classificar as palavras em classes. Na sintaxe, estuda o contexto. O que é o contexto? O contexto é as frases dentro de uma oração. A oração vai compor o período vai compor um parágrafo, e um parágrafo vai compor um texto. Então, essas aí são as 3 divisões. Então, aqui mesmo, na escrita e na pronúncia. Não se preocupem, gente, que isso aqui é só uma introdução, nós ainda não estamos estudando conteúdo. Estamos apenas num princípio aí. Um exemplo da fonologia, onde se estuda a escrita e a pronúncia. Nós temos, vamos ver aqui, pegar a palavra, eu sempre coloco esse caso já no início. Palavra manto. Então, como é que eu vou analisar dentro da fonologia, fonologicamente, o manto? Ou, nesse caso, até foneticamente. Então, ela tem 5 letras, beleza? Aí, uma questão da prova diz o seguinte. Na palavra manto, existe um encontro de consoantes. Certo ou errado? A afirmação, obviamente, está errada. Então, se eu não sei fonética, eu vou identificar esse N e esse T como um encontro de consoantes. Não é. Então, aí a importância de estudarmos. Vai para a prova certo que NT é um encontro de consoantes. E não é. Por quê? Não vou dizer. Já veremos. Em seguidinha nós estudaremos a fonética, o primeiro conteúdo, veremos por que a palavra manto não tem um encontro consonantal. Por que não existe esse encontro de consoantes aí. Já veremos. Hoje eu acho ainda. Na morfologia, por que eu tenho que saber a diferença, principalmente entre essas duas aqui?
A fonologia não se mistura com as outras, mas essas duas são bem próximas. Na morfologia, se aparecer uma questão falando a palavra X é classificada morfologicamente, ou qual palavra possui a mesma classificação morfológica da que está sublinhada, então eu tenho que saber o que é classificação morfológica e o que é classificação sintática. Tem que saber diferenciar, porque às vezes a banca nem diz o que é, ela só diz qual possui a mesma classificação morfológica, ou qual possui a mesma classificação sintática. Se eu não souber o que é a sintática, o que é a morfológica, não tem como eu saber o que procurar, não vou saber nem o que analisar na questão. Na morfologia, então, é a estrutura e formação das palavras. Na morfologia, nós classificamos as palavras em classes. São as 10 classes de palavras que nós estudamos lá no ensino fundamental. Aí, na morfologia, então, nós vamos classificar as palavras como substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição. Opa, pulei uma, mas não tem problema. Preposição, interjeição. E conjunção. As 10 classes de palavras que nós estudaremos. A apostila 2 é só classes de palavras. A apostila 2 de vocês é só sobre isso aqui. Cai muito em prova, né? Então, essas são as classificações dentro da morfologia. Classificação sintática. Estudo o contexto. Então, na morfologia, eu posso analisar a palavra isolada. Eu posso analisar a palavra avulsa. Eu posso pegar aqui mesmo, ó. Posso pegar a palavra mesa. Palavra mesa sozinha, avulsa, eu posso classificar morfologicamente. Sintaticamente, não. Ela está avulsa. A análise sintática é feita apenas dentro de um contexto, dentro de uma oração, dentro de uma frase. Então, mesa sozinha eu só posso classificar como um substantivo. Aí, claro, eu posso dizer que é um substantivo concreto, comum, simples, primitivo. Tem um radical, uma desinência nominal de gênero. Então, eu posso fazer várias classificações aí da palavra mesa sozinha. Já na sintaxe, eu vou classificar, então, sintaticamente, as palavras como os termos da oração. Quais são os termos da oração? Aí, todos aqueles. Sujeito. Eu vou colocar aqui só sujeito e predicado, que são os dois essenciais. Claro que dentro do predicado aí pode ter objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, pode estar no próprio sujeito, aposto, vocativo, isso aí tudo pode aparecer dentro da oração também, né, gente? Essas aí são as análises sintáticas. Não vou colocar tudo aqui porque nós estudaremos depois também, lá no caderno 3, na apostila 3, os termos da oração, que é a análise sintática. Gente, aqui na apostila de vocês tem exemplos ali, né? Isso aqui é a apostila 1 de vocês aí. Ali, a sintaxe que eu falei para vocês, né? A pronúncia é sintaxe e não sintaxe. Isso faz parte da fonologia. Aqui, ó, na morfologia, rapidinho. Felicidade. Substantivo criado a partir de um adjetivo. Aí é uma análise morfológica. É um substantivo. Foi criado a partir de um adjetivo por quê? Porque veio de feliz. Feliz é um adjetivo que criou a palavra felicidade. Aí tem o radical, vogal de ligação, sufixo. Isso aí é a estrutura e formação das palavras. Como ela foi formada, quais os elementos que a compõem. Isso aí, então, análise morfológica. Já na sintaxe, eu vou pegar ali. A felicidade está em todos nós. Eu já não analiso sintaticamente felicidade como substantivo. Eu estou analisando felicidade como núcleo do sujeito. Quem está em todos nós? A felicidade. Felicidade é o núcleo do sujeito que está na oração. Ah, mas eu não consigo identificar o sujeito aí. Não se preocupem que agora só o importante é nós sabermos identificar
o que é análise morfológica e o que é análise sintática. Conseguiram entender isso aí, gente? A diferença entre as duas? Na análise morfológica, basicamente são os elementos que compõem a palavra, que nós vamos estudar, e a classificação em relação às classes das palavras, que eu coloquei as 10 ali. Já a análise sintática em relação aos termos da oração. Então, cuidado se aparecer na questão, de acordo com a função sintática, de acordo com a análise morfológica, isso aí, às vezes, quem não sabe a diferença não vai conseguir analisar a questão. Fechou? Tranquilo esses detalhes aqui, gente? Beleza. E o nosso primeiro conteúdo faz parte da fonologia. Na verdade, todo esse primeiro caderno é basicamente fonologia, escrita e pronúncia. Então, nosso primeiro conteúdo aí é a fonética, que a Fundatec quase sempre coloca na prova. Então, já estamos começando com um conteúdo que provavelmente estará na prova de vocês. Uma questão sobre número de fonemas, de tongo, dígrafos, provavelmente estará na prova. Então, já é um conteúdo importante. É o conteúdo mais simples que nós temos. E há vários detalhezinhos chatos. É o mais simples e assim mesmo tem coisas complicadas. Aí um detalhe importante. Tem muitos que começam a estudar e já estão estudando há um bom tempo, já, como eu falei antes, já atingiram um nível muito bom, um nível alto de conhecimento, e acabam deixando de lado alguns conteúdos, por acharem que é fácil, isso eu não vou mais olhar, vou me preparar mais agora na parte difícil, que é o que eu ainda não estou tão bem. Já vi muitos casos aqui no cursinho, de aluno perdendo vaga porque errou a questão de fonética na prova. A gente da Câmara Municipal, um aluno nosso perdeu a vaga porque errou uma questão sobre a palavra telefone, que era uma questão de fonética. Ele errou, que se ele tivesse acertado a questão, ele ficava em primeiro lugar no concurso. Errou, ficou em terceiro. Eu não lembro se era uma ou duas vagas, no fim ele não entrou. Ficou em terceiro por causa de uma questão de fonética. Se ele tivesse acertado a questão de fonética, ele tinha passado. E sabia muito português, e errou a questão mais fácil que tinha de português na prova. Porque às vezes a gente acha não, é do próprio subconsciente, é natural, não é por querer. A gente está no nível alto e acaba deixando de lado mesmo o que é mais simples, e acaba se quebrando no mais simples. Então nunca deixe de dar atenção a conteúdo nenhum, sempre dê atenção a tudo. Do mais simples ao mais complicado, porque o mais simples pode ser o decisivo na hora de garantir a vaga. Até porque passa na prova e garante vaga quem acerta todas as fáceis. Quem erra a questão difícil, muitos erram. Agora, fácil, quase a maioria... Questão fácil, quem garantir a vaga não vai errar. Então, se eu errar uma fácil, eu provavelmente joguei fora a vaga. É nas difíceis que vai determinar quem... As difíceis é que vão determinar quem garante vaga. Se eu acertar todas as fáceis, eu estou na briga. Se eu errar a questão fácil, eu estou fora. Pode até acontecer, mas é mais difícil, né? O aluno recuperar nas difíceis. Errei uma fácil, mas acertei todas as difíceis. Aí até dá, mas normalmente não se acertam todas as difíceis, né? É difícil acertar todas. A gente, então, tem que acertar a fácil. Por isso que não precisa ser um desespero também. É muito complicado, é muita coisa. Se conseguir construir uma base, souber o básico, souber os macetes, já dá para garantir vaga. Não precisa dominar, não precisa estar no nível altíssimo, não. Tendo uma boa base, sabendo os macetes, dá para garantir a vaga na prova. Então vamos partir para a nossa fonética aí. Como eu falei para vocês, tudo baseado em questões. Não são todas da Fundatec, há algumas da Fundatec no meio, mas é o seguinte, só um detalhe importante. As questões, de maneira alguma, são para testar conhecimento, elas não estão aqui para acertarmos. Até porque quem está estudando para o concurso, quem está se preparando, é bom errar muita questão mesmo. Porque se eu acertar todas, eu estou guardando os erros para a prova. Isso é uma verdade, não é bobagem o que eu estou falando. Se eu não erro agora, eu erro na prova. Então eu tenho que errar mesmo. Se eu fizer 10 questões hoje, errar 9, beleza, eliminei 9 erros. Se eu acertei as 10, parei, então eu não estou fazendo as que eu vou errar. As questões são sempre iguais. Então isso aí já é um princípio também do concurso. Pega a Fundatec, vocês verão as provas anteriores, claro, tem que fazer muita prova para se dar conta disso. As questões são sempre as mesmas. Muda o texto, muda a frase, mas a questão é igual. Então, quem fizer muita questão vai chegar na prova e vai parecer que já fez. Tem alguns até que já perceberam isso em algumas provas, quem já está acostumado com o concurso já percebeu isso. Vou lá fazer a prova da Fundação Carlos Chagas, eu faço a prova, eu já fiz essas questões. Sim, eu fiz 100 provas anteriores,
E as questões se repetem muito mesmo, elas são muito parecidas mesmo. Muda a frase, mas a questão é a mesma, a análise que deve ser feita é a mesma. Então vamos partir aí. Quantas vezes nós vamos partir para a fonética? Vamos partir para a nossa fonética aí. Perguntas, dúvidas, colocações? Nada? Não, vai ter que ter alguma pergunta antes de ir embora, senão nós não vamos embora. Né? Não vai ter recreio. Não tem recreio se não tiver pergunta. Então a primeira questão aí, lembrando, não é para acertar, é para analisar o conteúdo baseado na questão. Qual palavra do fragmento? Água parada e limpa são ambientes para a fêmea do mosquito da dengue depositar seus ovos. Então, qual palavra contém ditongo e hiato? É uma barbada. Questão dada, é aquela que não pode errar. Como eu falei para vocês, errou, perdeu a vaga. Tem alguns que, se estão voltando a estudar agora, faz 15 anos que eu não estudo, não se preocupe. Faz 30 anos que eu não estudo, não tem problema. Nunca estudei! Bom, aí vamos ter que ir lá para pegar o diploma, né? Porque senão não pode fazer o concurso. A gente, então, não se preocupem os que não tiverem nem noção de como achar a resposta. Ah, mas é ditongo e hiato, é uma barbada. Tem gente que não lembra. Tem gente que não lembra e não faz nem ideia mais do que é um ditongo e do que é um hiato. É simples, mas se eu não lembro, não vou saber. Então, veremos, como eu falei, desde o basicão. Está pedindo a palavra que contém ditongo e hiato. Beleza. Então vamos colocar assim. Fonética, né? Nosso primeiro conteúdo. Basicão. Fonema é igual a som. E letra é igual a escrita. Então, fonema é o som, a letra é a escrita. Beleza. Claro, se a gente pegar nos livros, aí na apostila, fonema é a menor unidade sonora da fala. Fonema é som. Escrita, a letra é a representação gráfica do fonema. A representação gráfica é a letra, é a escrita. Então, representação gráfica é a escrita. Só que é uma representação gráfica, esse R aí. Aí junta com outras letras ali forma a palavra. Beleza. Então, fonema um som, letra a escrita. Aí nós temos dentro da fonética os encontros vocálicos. Obviamente, encontro de vogais. 2 ou 3 vogais juntas na palavra. Aí nós temos esses que a banca está pedindo aí na questão. Ditongo e hiato. Vamos começar com ditongo. Então, no ditongo, nós temos semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Aí o seguinte, não se preocupem com a semivogal ali, porque alguns pensam, eu já ia falar que coisa séria, nunca vi semivogal. Nem sabia que existia semivogal. Semivogal é uma vogal normal. Aí eu uso também, quer dizer, o A nunca vai ser. O A nunca será semivogal, mas as outras podem ser semivogais. As vogais normais. Tirando o A, as outras podem ser semivogais. Aí o detalhe, aqui são 2 vogais. É que uma delas é chamada de semivogal quando há 2 juntas. Na mesma sílaba. Eu tenho dificuldade para separar sílaba. Não adianta conhecer regra. Nós até veremos algumas regrinhas depois de separação de sílabas, mas não adianta saber regra. Para separar corretamente a palavra, o principal é saber a pronúncia. A partir da pronúncia eu consigo separar. Não existe uma regra mesmo que nos indique, é a pronúncia. Eu posso saber a regra, se eu não souber a pronúncia eu vou separar errado. Então, 2 vogais na mesma sílaba. Eu posso dizer assim, baile. Baile. Está ali o A e o I. O A e o I é o ditongo. Nesse caso é uma vogal seguida de uma semivogal. Beleza. Aí o ditongo, gente, ele pode ser crescente ou decrescente. Então aqui, ó, quando a semivogal é a primeira, esse ditongo é crescente. Quando a semivogal é a segunda, ele é
decrescente. Como saber qual é a vogal e a semivogal? Aí sigam essa tabelinha aqui, essa pirâmide que um aluno me ensinou. Eu usava outra forma, aí o aluno veio com a pirâmide e eu adotei a pirâmide. Ficou melhor do que a forma que eu fazia. Como é que é a pirâmide do aluno? O A está lá em cima. Por que o A está lá em cima? Porque o A sempre é vogal. Sempre será vogal. Então aqui, por isso que na hora eu já sabia que o A era vogal e que o I era a semivogal. O A sempre será vogal. Aí coloco o U aqui e o I, porque eles são semivogais. Do outro lado, o O e o E. Tá, mas e o O e o E? Aí pela lógica. Se o O acompanha o A, esse O é uma semivogal. Se o O acompanha o U, ele é uma vogal. E o O e o E juntos. O O é vogal, o E é semivogal. Porque o E vai ficar com som de I. O que vale, aí um detalhe importante. O que vale, no final das contas, na fonética é o som. O mais importante, tanto que o nome é fonética, vem de som. O que vale mesmo, o mais importante na análise fonética é o som. Aqui mesmo, se eu disser assim, ó, compõe. Se eu separar, compõe. O som do E não fica de I no final? Compõe. Não, nem dá para usar o E ali, né? Compõe. Vai mudar? Compõe, não fecha. Compõe. Fica o som de I. E o E é sempre semivogal. Ah, mas é um E, mas é um E com som de I. Por isso é uma semivogal. Um exemplo de um ditongo decrescente. Aqui, né? Baile, decrescente, vogal mais semivogal. Aqui também é vogal mais semivogal. Se eu disser assim, máfia. Máfia. Agora é um ditongo crescente, né? Porque eu tenho semivogal mais a vogal. Então aí é um ditongo crescente. E o ditongo também pode ser oral, quando possui o som aberto. Ou nasal, quando possui o som fechado. Aí, como assim som aberto e fechado? Barbada. Som aberto é o som do pá. Do pai. Pá aberto. Diferente de pá. 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 Bem diferente, né? Pó. Pô. Pó. Pô. Pé. 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 É o som do tio. Mesmo que a palavra não tenha tio, o som será fechado. Então pode ser, por isso é ditongo nasal, é o som nasalizado. Então som fechado, aí lembrem, pai, pai aberto, mãe, mã, fechado. O pai é aberto, a mãe é fechado. Pai é aberto, mãe fechado. Porque pode cair, parece bobagem, mas pode cair. Na palavra tal há um ditongo oral crescente. Um ditongo nasal decrescente. Pode aparecer numa questão. E é uma análise chata. É fácil, mas é chato de analisar isso aí. Aí tem que ver se o som é aberto ou fechado. Fechou? Tranquilo até aqui, gente? Sem mistério? Hã? Com mistério? Vamos desvendar esses mistérios, então. Desvendá-lo-emos. Ou não. Ah, gente, passando de tom, não sei para que eu fiz essa separação aqui, mas já que eu fiz, vamos colocar o hiato aqui. Então, o hiato também serão duas vogais, mas aí nenhuma delas é semivogal. É uma vogal mais vogal em sílabas separadas. Aí lembre, hiato significa espaço. O significado da palavra hiato é espaço. Há um hiato entre tal fato e esse outro fato. Há um espaço, um período de tempo. Então, hiato significa espaço. A própria palavra hiato tem um hiato. Ó. I-A-To. Como está em sílabas separadas, as duas são chamadas de vogais. Então, juntas na palavra, mas em sílabas separadas, é o hiato.
já podemos acertar a questão, sem mistério. O que nós faremos então? Alguns separam mentalmente. Quem tem mais dificuldade, separa a palavra do lado na prova. A prova tem que estar toda arriscada lá no dia. Tem que estar toda marcada. Então nós vamos separar do lado da palavra ali. Água, como é que eu vou separar? Água. Água possui um ditongo, mas não tem o hiato. Então não é essa a resposta. Tes. Tem um hiato. Tem o ditongo? Não, né? Fêmea. Fêmea. Tem um ditongo, mas não possui hiato. Ideais. Ideais. Já analisamos essa aí. Mosquito. Mosquito não tem nada. Nem ditongo, nem hiato. Em ideais, esse ai é um ditongo. E se eu juntar esse e e esse a aqui, ó, é um hiato. Então a nossa resposta é D. Fácil, né? Não é difícil. Teve um pouquinho de dificuldade? Pratica. Faz muita. Chega em casa hoje e faz questões de fonética. É assim que vocês vão chegar perto de dominar. Eu ia falar dominar, mas eu falei antes, nunca a gente vai dominar, né? Mas vão chegar perto, vão ter um controle. É aquele bicho brabo, né? Que eu não domei, mas eu tenho um certo controle sobre ele. É isso que eu tenho com a língua portuguesa. Todos os dias eu vou segurando ela, até que vem um aluno e deixa ela fugir, né? Faz ela escapar, mas eu tenho um certo controle sobre ela. Mas não é 100%. Quando ela ficar brava, não tem como parar. Mas tendo controle já vale. Sim. Se o som do U for suprimido, ele nunca vai se encaixar que seja um E. Não entendi. No caso ali, mosquito, não é... Ah, sim. Boa. Eu nem tinha percebido aí. Boa colocação. O que vale... Perfeito. O que vale na fonética é sempre o som. No final das contas, o que vai valer é o som. Na pronúncia, mosquito. Não tem o som do U, então não é ditongo. Boa, foi boa a tua colocação, porque muitos poderiam colocar como ditongo. Eu disse que não tinha nada, né? Não tem nada em relação a ditongo e hiato por isso. Tem o U e o I aqui, só que não tem o som do U. Então, para ser ditongo, tem que ter o som das duas vogais. Perfeito, isso aqui é um dígrafo, que nós já veremos. Era isso aí, né? Fechou? Pegaram todos aqui, gente? Por isso a importância da participação de vocês, viram? Eu não ia fazer esse comentário aqui. Mas daí percebesse ali, tem U e o I ali, então, mas o não é pronunciado realmente, aí não vai contar como ditongo. Fechou? Isso acontece com QU e GU. Guerra, quilo, máquina, mangueira, e assim por diante. QU e GU, quando não pronuncia o U, ele não vai existir na análise do ditongo. Fechou? Então a resposta é ideais. Se eu não me engano aqui, eu ouço que vocês falam baixinho, eu acho que alguém separou fêmea. Separou o A do me. Pode. Não tem problema. Isso é uma paroxítona terminada em ditongo. Não é uma regra, mas a maioria das paroxítonas terminadas em ditongo podem virar proparoxítonas. Isso aí, proparoxítonas, paroxítonas, as regras nós veremos na acentuação. Mas aqui um exemplo, ó. A fêmea é um exemplo, mas principalmente esse tipo de palavra aqui, ó. Família. No dicionário, essa palavra aparece assim. É um ponto que separa as sílabas do dicionário. Essa palavra aparece dessa forma aqui, ó. Opa. Família. Fêmea, a mesma coisa. São as que nós chamamos de proparoxítonas eventuais. Por que proparoxítona eventual? Porque elas podem ser uma paroxítona terminada em ditongo. A banca, a Fundatec, normalmente classifica como paroxítona. Ou seja, ela deixa as duas últimas sílabas juntas. Mas o dicionário permite que separe.
Normalmente, até pela pronúncia a gente vê, né? Olho, olho, oleo. A gente fica na dúvida de qual está certa, né? Fêmea, fêmea. Família, família. Nesses casos, quando tem um ditongo crescente no final, ó, ditongo, semivogal mais vogal, semivogal mais vogal. Semivogal, vogal, semivogal, vogal. Os ditongos crescentes no final das palavras, eles podem ser hiatos. Podem ser separados. Às vezes, no meio da palavra acontece também. Como ter certeza? Pela pronúncia. Não consegui ter certeza pela pronúncia só olhando o dicionário, não tem regra. Não tem regra para dizer quando a sílaba pode ficar junto ou separada, é só pela pronúncia mesmo. Fechou? Normalmente a Fundatec, quando tem questão de acentuação, ela analisa as palavras com essas duas sílabas juntas, como uma sílaba só. E no dicionário então aparece dessa forma. O ponto separa as sílabas quando houver dois pontos separando as sílabas, é porque as sílabas podem ficar tanto separadas quanto juntas. Fechou? Falando em acento, antes de continuar aqui na fonética, acentuação, os acentos que existem na língua portuguesa eu gosto de falar já na primeira aula, para matar alguns probleminhas que nós temos, alguns erros que nós temos. Quais são os acentos que vocês lembram que existem na língua portuguesa? Quais são os acentos existentes na nossa língua? Qual? Agudo, circunflexo. Qual? Crase. E qual outro? Hã? Tio, crase, adorei. Então, agudo, circunflexo, esse aqui, né? E esse aqui. Então, primeiro vamos separar o tio. O tio não é acento. Tio é sinal de nasalização. Cuidado que já caiu questão em prova e muita gente se ralou. Pareceu a questão era assim, fácil. Olha a simplicidade. No título do texto há 4 palavras acentuadas. No título do texto há 4 palavras acentuadas. Olha que barbada. Era só procurar ver se tinha 4 palavras acentuadas. Não eram essas, mas vamos dizer que fosse assim, ó. Sítio não amém e o cálice. Tinha essas 4 palavras no título do texto, e a banca disse, numa afirmação, há 4 palavras acentuadas no título. Aí o aluno foi lá, 1, 2, 3, 4, certo. O não é acentuado, tio não é acento. Então, um detalhe tão simples, mas que se eu não souber, eu posso errar uma questão da prova facílima. Tio não é acento, ele é chamado simplesmente de sinal nasalizador. É para não ficar pronúncia nau. Senão ficaria nau, então é para fechar o som, que nem mãe, para não ficar mai. Então, tio, sinal nasalizador ou sinal de nasalização, não é acento. Até porque não existem palavras com 2 acentos, né? Aí se eu pegasse a palavra aqui, ó, orfão, se o tio fosse acento, essa palavra teria 2 acentos. Não existem palavras com 2 acentos. Por isso, tio é sinal de nasalização. O único acento aqui é o agudo. Fechou? Então aqui, como vocês falaram, agudo, circunflexo e crase. Não existe acento crase. Não existe acento crase. Já foi questão de prova da própria Fundatec. Tinha um A numa frase, sublinhado. O acento da palavra sublinhada é o agudo, circunflexo, crase, tio, grave. O acento que indica a crase é o acento grave. Não existe acento crase. Aquele acento ali, esse acento aqui é o contrário, né? Acento grave. Não se preocupem, porque a maioria fala que é acento crase. Mas é acento grave, não existe acento. Crase, gente, resumindo a crase. O que é crase? Crase é isso aqui, ó. Crase é quando temos 2 As. Existem 2 As num só, é crase. Aí esse acento, o acento grave, ele existe para indicar que existe crase. Ele está indicando que aqui existe uma crase. Como assim aqui existe uma crase? Que esse A, na verdade, são 2. Para isso que existe esse acento. Só essa função do acento grave, indicar a crase.
Então ele serve para indicar que existem dois As aqui. Crase é exatamente a união dos dois As. Que nós estudaremos depois, né? Mas hoje eu já queria que vocês pegassem os nomes aqui, porque pode cair uma questão também assim. Simples, fácil e muitos erram. Então, acentos que existem na língua portuguesa, 3. Agudo, circunflexo e grave. Não existe acento crase. Vamos para a questão 2 ali. Então, a 1, alternativa D. Ah, só um detalhezinho. Em ideais ali, vamos colocar aqui de novo. Vamos colocar um asterisco aí. Embaixo do hiato mesmo, quem está copiando. Aglide. Aglide é um ditongo mais hiato. Ou vice-versa. Ditongo mais hiato é uma glide. Por que eu coloquei aqui? Porque na palavra ideais, eu tenho juntos o hiato, que nós vimos ali na questão, né? O hiato e logo após o hiato colado o ditongo. Fechou? Então o que é a glide? Ditongo seguido de hiato ou hiato seguido de ditongo. Ou seja, a glide é quando nós temos 3 vogais juntas na palavra, mas uma delas fica em sílaba separada. Temos 3 vogais juntas, uma fica em sílaba separada. Ideais. As 3 estão juntas na palavra, mas uma ficou na sílaba separada. Fechou? E o último encontro vocálico, gente, é o tritongo. Ficou uma esculhambação esse quadro aí, né? Normalmente eu não faço essa esculhambação, hoje ficou. Normalmente ele está bem organizadinho. Tá todo mal aí. Tritongo. Semivogal mais semivogal. Na mesma sílaba. Então, semivogal, vogal, semivogal, na mesma sílaba. Ou seja, a do meio vai ser a vogal, as das pontas semivogais, até porque elas serão o i. Qual é o exemplo clássico de tritongo? Qual é o exemplo clássico, a palavra que tem em tritongo? Quem falou? O Paraguai e o Uruguai, né? Eu pensei no Uruguai, falasse Paraguai é a mesma coisa, praticamente, né? Então, o Uru, Guai. O ai está todo na mesma sílaba. Uma palavrinha que é importante vocês lembrarem. O sa, guão. Não se separa, não é saguão. É saguão. Possui um tritongo. Fechou? Tritongo tranquilo. Aí já dá para fazer a questão 2 ali, porque ela está pedindo. Assinale a alternativa onde temos sequencialmente ditongo, hiato e tritongo. Só um detalhezinho antes de irmos ali. Então é o seguinte. Vamos colocar a observação aqui. O an e o en, na última sílaba da palavra, são ditongos. O an e o en, o ditongo é o encontro de 2 vogais. Mas o m e o n ali vai ser ditongo? Vai, porque no som sai o som da vogal. Na pronúncia sai o som da vogal. Como assim? Olhem só. Cantem. Qual é o som que aparece no final? Cantem. É o som do E junto com I. Cantem. Não sai o som do I? Não é cantem. É cantem. Cantem. Então sai o som do I. Aqui, ó. Como é que fica a pronúncia aqui? Amão. Amam. Fica o som do U. Amam. Ah, eu não consigo enxergar o som do U e do I. Não consigo identificar. Não precisa identificar. Lembrem que o an e o en no final da palavra são ditongos. Ah, não identifico, não interessa, não identifico. Só lembrar. An e en no final da palavra são ditongos. Fechou? No meio, não. Só na última sílaba. No meio da palavra, não. Tem que estar na última sílaba esse an, esse en. Aí eles serão ditongos. Vamos ver então a questão 2?
ditongo, hiato e tritongo. Sarau. Sarau. Sarau tem um ditongo. Beleza. Friíssimo. Tem um hiato. Beleza. Só falta o tritongo na última, porque a sequência é ditongo, hiato e tritongo. Aqui tem ditongo, aqui tem hiato. Tênue. Tem um ditongo. Então A não é. Fechou? B. Rio. Ditongo. Crem. Hiato. Quá. Aí, ó, aí tem o som do U. Quá. Ditongo. Então, não é. Sofreu. Ditongo. Doer. Hiato. Tem que ter o tritongo para fechar. Enxaguei. Enxaguei, tritongo. Essa é a nossa resposta. Sempre que vocês marcarem a resposta, gente, antes da E, analisem todas as alternativas, sempre. Nunca deixem de analisar todas. Marcamos a C, vamos analisar a D e E. Às vezes eu marquei C, analiso a D, analiso a E, parei, a E está certa também. Aí vou ver a C, tinha um problema que eu não tinha identificado. Então sempre analisem todas as alternativas. Não é muito comum, mas às vezes a gente faltou atenção e marcou errado. Então, sempre analisem todas. Quantia. Ditongo, hiato. Cruel, hiato. Bainha. Hiato, não tem tritongo. Frouxo. Ditongo. Olha só aqui, ó. Aqui como é que eu separo? Baia, né? Bai. A, ditongo e depois um hiato. Saguão. Então, olhem só. Questãozinha chata, porque assinale a alternativa onde temos sequencialmente ditongo, hiato, tritongo. Fechou, né? Na última, ditongo. Aí, antes do hiato, existe outro ditongo, por isso que não... Opa, vai quebrar tudo. Antes do hiato ali existe outro ditongo. Então nós não temos a mesma sequência que pede lá. Ah, mas é na mesma palavra, tem o hiato. Não importa, na sequência, aqui nós temos ditongo, depois o hiato e aí o tritongo. Então, fechou? Enxergaram isso aí, gente? Porque podia ficar na dúvida aí da E, né? Porque ela tem ditongo, hiato e tritongo. Só que tem um ditongo a mais ali na ordem, na sequência. Fechou? Então, realmente, a resposta é C.